Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos um grande ensinamento sobre o jejum. Nós temos 3 efeitos do jejum na nossa vida, onde no texto sagrado de hoje vão questionar por que os discípulos de Jesus não fazem jejum. Jesus vai dizer que enquanto o noivo está com eles não fazem jejum. Mas no momento que o noivo for tirado do meio deles, eles farão jejum. Aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus fala que enquanto o noivo está presente, eles não fazem o jejum. Isso significa que a presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, é uma presença que independe do nosso esforço, independe daquilo que são as nossas próprias capacidades. Deus, ele vem sempre ao nosso encontro. Por isso que o ensinamento de hoje, que fala sobre o jejum, nos chama a reflexão muito importante sobre aquilo que realmente esse ato, essa prática espiritual pode trazer de benefício na nossa vida. Então, o primeiro benefício, o primeiro efeito do jejum é a purificação. O jejum, ele nos ajuda a purificar, nos ajuda a realmente ir purificando o nosso interior das desordens, porque o jejum, ele faz com que a gente tenha um controle cada vez maior sobre as coisas passageiras. E quando nós vamos adentrando na prática do jejum, nós vamos tendo uma capacidade cada vez maior de corresponder à vontade de Deus. Isso porque, uma vez que nós vamos nos purificando da nossa vontade, nós permitimos com que a vontade de Deus se manifeste em nós. Esse é o primeiro efeito do jejum na nossa vida, que é a purificação. O segundo efeito do jejum na nossa vida é a iluminação. O jejum, ele vai nos dando uma capacidade de nos autoconhecer. Conhecer, a nossa fraqueza, conhecer as nossas limitações, reconhecer e aceitar aquilo que pode ser um vício e pode ser uma desordem profunda na nossa vida. Por isso que, na medida em que nós vamos praticando o jejum, nós vamos percebendo e vamos nos autoconhecendo, tendo essa capacidade de refletir sobre aquilo que é um apego excessivo, aquilo que realmente pode ser pecado, vício na nossa vida. Então, o jejum, ele gera essa iluminação, porque nos dá a capacidade de entender a nossa própria vida e entender também os mistérios de Deus. O terceiro efeito do jejum tem a ver com a união.
essa união com o próprio Deus. Porque uma vez que nós praticamos o jejum ele vai nos tornando dóceis à ação do Espírito Santo em nós. E naturalmente, o jejum ele vai nos ajudando a nos unir cada vez mais com Deus. Mas também o jejum ele é também um ato que nos une ao mistério da paixão de Cristo, do seu sofrimento, ao mistério da nossa redenção. Esse grande mistério da paixão e morte de Cristo que todos nós devemos participar, todos nós devemos experimentar. Por isso que no Evangelho nós vemos Jesus Cristo dando alguns exemplos, esse exemplo de união. E aqui ele dá como que um ensinamento de forma reversa, onde ele vai falar sobre a roupa e o remendo. Jesus ele diz ali, sobre esta realidade. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Veja aqui o que Jesus está falando. Ninguém coloca remendo de pano novo numa roupa velha. Ou seja, isso significa que ninguém pode colocar uma nova atitude na vida, um exercício de conversão ou de virtudes, se primeiro nós não purificarmos o nosso interior. Porque quando a gente tenta, colocar coisas na nossa vida, ou então mostrar que nós estamos vivendo certas coisas, mas ainda nós não abandonamos, não renunciamos à vida velha, e os vícios e os pecados, as más inclinações ainda estão muito latentes em nós, o que acontece é que aquela atitude nova, aquele ato virtuoso, ele vai repuxando a vida velha para nos mostrar que nós precisamos mudar de vida. Mas quando a gente não muda de vida, o rasgão fica pior ainda, porque nasce o contra-testemunho. Depois também Jesus ele nos dá um exemplo do vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, ou seja, não tem como nós sermos recipientes da graça divina se nós ainda continuamos com a vida velha. Nós precisamos ter uma vida nova, essa vida nova que nos leva e nos conduz a uma experiência profunda com Deus. Por isso que o jejum ele é tão essencial na nossa vida, para que nós possamos nos purificar dos pecados da vida velha, para que nós possamos ser iluminados na nossa consciência do autoconhecimento e o conhecimento dos mistérios de Deus, para que nós possamos nos tornar dóceis à ação da graça divina. E depois a união, que é sim o jejum, que é um sofrimento voluntário, nos une ao mistério da paixão e morte de Cristo. Esse jejum ele vai cada vez mais nos unindo a Deus, porque uma vez que nós vamos exercitando a nossa vida, mais purificados interiormente nós estaremos e mais dóceis à união divina nós também vamos estar. Por isso que o jejum ele tem os seus benefícios na nossa vida e nós precisamos dar esses passos para permitir com que aconteça esses 3 efeitos do jejum em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.